Olá, seja muito bem-vindo ao curso de Teologia Alimento Sólido. Meu nome é José Papacídero, eu sou pastor e um dos professores do curso. Esse módulo que nós vamos estudar a partir de agora é o módulo de seitas e heresias, e nós vamos estudar a seita dos Testemunhas de Jeová. Antes de mais nada, eu quero conversar com você a respeito desse material propriamente dito. Esse material é um material desenvolvido para os alunos do curso de teologia. E ele não deve de maneira nenhuma ser utilizado para atacar pessoas, para combater pessoas. O intuito dele é combater seitas, combater heresias e baseado na palavra. E para que você trate pessoas de maneira que você possa evangelizá-las com esse material. Esse material vai te dar uma base muito boa para que você possa evangelizar essas pessoas e falar do amor de Deus para elas. É claro que toda argumentação intelectual é válida, mas nós entendemos bem que, apesar de ser válida, o que vai de fato convencer o coração dessas pessoas é o próprio Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E que o Senhor vai alcançar os seus de qualquer maneira. Ele é o Senhor da graça, Ele é o que morreu por nós e estabeleceu então a graça que nos salva mediante a fé. Dito isso, eu quero fazer, antes de mais nada, algumas considerações com relação ao que é seita e ao que é heresias. Vamos lá, as heresias. As heresias são falsas doutrinas que existem muito vastamente nos nossos dias, que são ensinos que de fato contrariam as escrituras bíblicas, contrariam as escrituras sagradas, não vão de encontro com aquilo que a Bíblia nos diz. As heresias, elas estão presentes inclusive nas igrejas evangélicas. Infelizmente, as heresias não são uma exclusividade das igrejas ou das seitas que nós vamos falar aqui, mas infelizmente elas fazem parte da igreja evangélica também. Por isso é importante você entender isso e para que você possa inclusive detectar essas seitas, essas heresias, desculpe, no meio do seio da igreja, inclusive ajudar o seu ministério para que eles possam se livrar então desses ensinamentos errados, dessas doutrinas contrárias à palavra de Deus. Já a seita ou as seitas, o conceito de seita, na verdade, é um grupo de pessoas que se separa de um grupo maior, de uma igreja, de uma comunhão principal, ou de uma comunidade que seja, se reúnem e se afastam da verdade bíblica. Começam justamente a pregar, a ensinar e crer nessas heresias. Agora, o interessante é que as seitas, elas possuem características muito parecidas entre elas. Tem algumas características que são de fato pertencentes à grande maioria delas. Nós vamos tratar um pouquinho dessas características e eu quero começar com o fato de que as seitas, todas elas têm uma ou mais heresias. Elas pregam isso, elas ensinam isso, elas creem nisso e, de fato, como eu disse agora há pouco, infelizmente não é uma exclusividade das seitas. Essas heresias também estão incluídas no escopo das igrejas evangélicas ou de uma boa parte das igrejas evangélicas. Uma outra característica comum é que a maioria dessas seitas, elas se apresentam como o único caminho que leva até Deus, o único e verdadeiro caminho que leva até a salvação. Então elas trazem para si o monopólio do reino dos céus, elas trazem para si o monopólio da salvação. Também é uma característica comum entre as seitas. Outra característica bem marcante que está em todas ou na maioria das seitas são as questões escatológicas. Elas gastam muito tempo ensinando ou falando sobre o final dos tempos, sobre os acontecimentos futuros. Muitas seitas, inclusive, chegam até mesmo a marcar datas para a vinda de Cristo, anos para a vinda de Cristo, e levam muita gente ao engano. É uma característica comum nas seitas também. Outra grande característica das seitas é a questão da salvação por obras. Por não possuírem o Espírito Santo habitando neles, o que eles pregam? Eles pregam que a salvação é feita
por obras, eles não conseguem entender, pela ausência do Espírito Santo neles, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso é muito, muito difícil para eles entenderem. Aliás, é impossível para eles entenderem sem a intervenção do Espírito Santo. E eles acabam então criando dogmas, sacramentos, rituais de purificação e coisas dessa natureza para que as pessoas possam se sentir merecedoras da salvação. Uma outra característica bem interessante, bem comum entre elas, é que as seitas possuem, quase todas elas, a sua própria literatura. Muitas dessas seitas, elas são oriundas do cristianismo, saem de igrejas cristãs. Então elas até argumentam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles até dizem isso, algumas delas, porém não a tratam como tal. Elas possuem livros que para eles têm mais valor do que a própria palavra. Tem igual ou mais valor até mesmo que a própria Bíblia. Então essas são características, ou são as características principais que são comuns às seitas, que são bem comuns às seitas que nós vamos tratar. Como eu disse no início desse vídeo, nós vamos tratar hoje especificamente da seita dos Testemunhas de Jeová. Então essa seita, ela se apresenta bem ativa nos nossos dias. Eles são aquelas pessoas que andam de dois em dois evangelizando ou fazendo proselitismo religioso de casa em casa, de porta em porta, normalmente aos domingos, nos dias em que eles encontram as pessoas em casa, ou estão presentes em lugares como supermercados, shopping centers, estacionamentos. Eles estão ali com aquela banquinha, aquele expositor com livros, com a literatura deles. E eles oferecem essa literatura, normalmente as suas revistas, né, que são as principais, são a Sentinela e a Despertai, e oferecem ali, falam com você, e se você os der ouvido, eles vão te oferecer inclusive um estudo bíblico ao longo da semana, e você passaria então a estudar com eles, e eles vão tentar impor ou convencer você daquilo que eles creem, do escopo teológico que eles creem. O problema é que, para aqueles que têm um entendimento um pouquinho mais superficial, eles vão enxergar essa seita como mais uma religião cristã, mais uma vertente religiosa ligada ao cristianismo. Mas isso é muito perigoso, porque a seita dos Testemunhos de Jeová, é uma das seitas mais perigosas dos nossos dias, porque ela se apresenta assim, mas eles negam as principais doutrinas de Jesus, eles distorcem a palavra de Deus de acordo com aquilo que eles creem, a ponto de terem a sua própria tradução bíblica, chamada de Novo Mundo. Então, pense como isso é sério, pense como isso é complicado. Eu queria tratar com você um pouquinho da história, um pouquinho da origem dessa seita, para que você possa entender isso. Então, os Testemunhos de Jeová, eles começaram suas atividades em 1884. Eles começaram se chamando de russelismo por conta do seu fundador, Charles Taze Russell. E esse Charles Taze Russell é um americano nascido na Pensilvânia, e a própria vida dele, na verdade, não era muito recomendada como exemplo de vida cristã. Ele foi várias vezes, teve que ir várias vezes aos tribunais prestar contas por conta de maus tratos à sua esposa e também de escândalos financeiros, infidelidade com a esposa, enfim. Não era lá uma personalidade muito exemplar. Também existem indícios de que ele fazia parte da maçonaria. Inclusive, o primeiro edital das Testemunhas de Jeová constava lá um símbolo da loja maçônica da Pensilvânia. Charles Taze Russell passou por várias religiões. Ele saiu da presbiteriana, ele foi para a igreja congregacional, mais tarde ele forma um grupo de estudos bíblicos que estava ligado ali à igreja adventista, andou com eles por alguns anos, e depois, por divergências doutrinárias, ele se separa então, se autodenomina pastor e funda então o russelismo, que, como eu disse, como eram conhecidos os Testemunhos de Jeová. Quais são as principais divergências ou distorções bíblicas que essa
seita apresenta. A primeira é com relação à Trindade. Eles não creem e investem fortemente contra a doutrina da Trindade. Eles dizem que não pode haver uma Trindade, não existe esse nome na Bíblia. O argumento mais forte que eles usam é que a Trindade não está na Bíblia. E de fato não está. Não nomeada como Trindade. Mas você vê passagem na Bíblia que ela se apresenta, que a Trindade Santa se apresenta. Então eles alegam que ela não existe na Bíblia. Agora, se nós formos aplicar o mesmo princípio para eles, eles se reúnem como associação, eles se reúnem num lugar chamado Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Então esse nome também não está na Bíblia, não consta na Bíblia. Então o mesmo princípio aplicado a eles também anula o primeiro argumento que eles nos dão. Mas o importante é entender que por causa desse pensamento, dessa negação da Trindade, eles negam a divindade de Jesus, eles negam a divindade do Espírito Santo. Para eles, Jesus é apenas uma criatura de Deus, não é eterno, não é igual a Deus, o Espírito Santo é uma força ativa, como nós vamos ver daqui a pouco, e eles se apoiam num texto que é o texto de Colossenses 1,15, que eu quero ler para você aqui. Vamos lá, Colossenses 1,15 diz o seguinte: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse texto está em Colossenses 1,15. Então eles usam esse texto para sustentar a doutrina que prega que Jesus é o primeiro anjo criado por Deus, não é Deus, não é a pessoa de Jesus, não é Deus. Então eles atribuem isso atribuem a Jesus a condição de um anjo criado por Deus, na verdade para eles o arcanjo Miguel. É claro que isso não é verdade, é claro que isso não é possível. Não é possível que esse texto esteja falando do primeiro filho de toda a criação de Jesus, não é isso que está falando. A questão aqui é definir qual o conceito que é usado para a palavra primogênito. O apóstolo Paulo emprega esse texto e ele toma esse texto emprestado da formação judaica que ele tinha, onde essa palavra de primogênito ela estava ligada a um lugar de honra, alguém que era especialmente honrado. E nós temos alguns exemplos bíblicos disso. Por exemplo, lá em Êxodo 4:22, quando o povo de Israel é chamado de primogênito, em relação não a ser o primeiro povo, mas a ter o seu lugar de honra diante de Deus. Também lá em Salmo 89, versículo 27, que diz que Davi era primogênito, foi primogênito usado, o termo foi usado por Davi como primogênito, para Davi como primogênito. Na verdade, Davi nunca foi o primogênito. Nós sabemos disso pela palavra. Também Jacó, que obteve seu direito de primogenitura comprando esse direito do seu irmão Esaú. Também não era de fato primogênito, mas tinha o lugar de primogênito, sendo esse conceito, o conceito de lugar de honra. Nós vamos ver aqui, por exemplo, em Hebreus 7, de 1 a 3, que vai dizer, Hebreus 7, de 1 a 3, que vai dizer, só um minuto que eu estou abrindo aqui, Hebreus 7, Hebreus 7, de 1 a 3, que vai dizer assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim da vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então aqui esse texto é uma tipologia de Cristo. Ele está falando aqui que Melquisedeque, a semelhança de Jesus, não tinha genealogia, ou seja, não foi criado, não teve um momento de criação, porque ele é eterno, ele é Deus, e por ser Deus, ele é eterno, não tem princípio de dias e não tem fim de vida. Então esse texto trata disso.
O texto favorito deles para embasar isso que eu estou dizendo para você, esse conceito, é o que eles usam, é o de João 14, 28, que diz assim: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Aqui Jesus está dizendo que o Pai é maior do que ele. Então eles se baseiam nisso, eles se sustentam nisso para dizer que nasceu, que Jesus era menor, que era homem apenas e que nasceu como homem e era menor que Deus. De fato, Jesus como homem era menor que Deus. Como muitas vezes, inclusive, ele se intitulou Filho do Homem, mostrando a sua natureza humana. Porém, ele era Deus. Ele tinha a dupla natureza que nós falamos, a natureza humana e a natureza divina. Como homem, sim, ele era menor que Deus. Como Deus, ele é Deus. Vamos lá, Filipenses 2, 5, 8 fala a respeito disso e nos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja que Jesus aqui, enquanto homem, ele obedeceu ao Pai como Filho de Deus. Ele obedeceu ao Pai como homem, foi obediente até a morte de cruz. Mas o texto deixa muito claro que ele era Deus, que ele é Deus, que ele se despiu dessa condição, se esvaziou dessa condição e se tornou semelhante aos homens e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, na verdade, a humanidade de Jesus nos ensina a submeter-se a Deus durante o tempo da nossa vida na Terra. É isso que ensina-nos. Então Jesus ele abdica dessa condição de viver com Deus e passa a viver como um homem. Então nós devemos saber que como Deus Jesus é igual ao Pai. Mas como homem, ele é menor que o Pai. Isso é que nós precisamos entender de tudo isso. Os TJs utilizam, já que eles utilizam isso, é bom a gente olhar alguns textos a respeito da divindade de Jesus. Por exemplo, 1 João 5,20 vai dizer o seguinte: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. A respeito de Jesus ele está dizendo: e nos deu o entendimento para que conheçamos o verdadeiro aqui na tradução da Almeida vem com letra maiúscula, se referindo a Deus, se referindo a Jesus. E continua o texto dizendo: e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. E aí ele completa a frase dizendo: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Referindo-se a quem? Ao sujeito, que é Jesus. Entende como isso não cabe biblicamente? Então Jesus sim é Deus, Jesus sim é uma pessoa da Trindade. E eles insistem em dizer que Jesus não é Deus. Eles insistem em dizer que simplesmente é um ser humano, que não é todo poderoso e que antes dele vir à Terra, ele vivia como um anjo criado por Jeová. E nós temos alguns textos que dizem exatamente o contrário. E eu quero ler com você esse texto para que fique muito claro. Nós vamos começar com o texto de Isaías 9,6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o texto de Isaías 9,6. O texto de Romanos, ele se refere a Jesus como chamando de Deus bendito. Vamos ler? Diz assim, Romanos 9, versículo 4 e 5. Que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Aqui Paulo está se referindo aos seus irmãos israelitas. E ele diz, continua dizendo no texto assim: dos quais são os pais, Abraão, Isaac, Jacó, e dos quais é Cristo segundo a carne, ou seja, a descendência humana de Cristo, os israelitas. E eles assim: o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Note que aqui ele trata Jesus como Deus bendito, o apóstolo Paulo. Em João 1,1, João
capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e aqui também se você vê nas traduções o verbo vai estar com letra maiúscula, se referindo então à pessoa de Cristo. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí você pula um pouquinho e vai para o versículo 14, ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, ele então atribui esse termo verbo ao verbo que se fez carne, ao nosso Senhor Jesus. Então não tem como dizer ou como negar a divindade de Jesus como os testemunhos de Jeová fazem. E eles também negam, com licença, eles também negam a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo para eles não passa de uma força ativa de Deus, um poder influenciador de Deus, sem vontade própria, sem personalidade. E não é isso de fato que a Bíblia ensina. Então nós vemos que o Espírito Santo ele tem características de uma pessoa. Ele guia, ele fala, ele intercede, ele fica triste, ele tem vontade própria. Então percebemos aqui que o Espírito Santo também possui os atributos que são atributos intransferíveis de Deus. Somente Deus Pai pode ter, somente Deus pode ter. Então, vamos ver algumas coisas. Então, por exemplo, eu não vou ler todos os textos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas eu quero dar as referências e depois você lê isso num tempo, você tira um tempo para ler isso. Então, a onipresença relacionada ao Espírito Santo, você vai encontrar em Salmo 139, 7. A onipotência, ou seja, ele sendo todo poderoso, você vai encontrar em Romanos 15, 19. A onisciência, em 1 Coríntios 2, versículo 10. A eternidade, em Hebreus 9, 14. O Espírito Santo como doador de vida, em Romanos 8, 11. A santidade, em essência do Espírito Santo, em João 1, 33. Então perceba que sim, o Espírito Santo também é Deus, não é uma força ativa, não é uma força influenciadora de Deus como os testemunhos de Jeová apregoam, de maneira nenhuma. Ele é Deus, é parte do Deus Trino, é parte de um Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três indivisíveis, os três são um. Enfim, vamos então para um texto, para uma outra área de muita dificuldade dos testemunhos de Jeová, que é em relação à teologia da salvação. Segundo os testemunhos de Jeová, a morte de Jesus ela não garante a vida eterna às pessoas, não garante a vida eterna a ninguém, na verdade. Jesus, para eles, na visão deles, serve apenas como exemplo. Eles pregam, na verdade, a salvação por obras. Ou seja, a presença, na visão deles, a presença nas reuniões do Salão do Reino e também as obras ou o seu evangelismo, aquele trabalho que eles fazem de porta em porta, divulgação da sua fé. E que para viverem com Jeová eles precisam anunciar essas palavras que eles creem ser as palavras de Jeová. Eles usam para isso o texto de Ezequiel 3:17 até o 19, que eu quero ler com você. Diz assim o texto: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão te requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Eles usam esse texto para dizer que eles têm que avisar, eles têm que pregar, eles têm que ser os atalaias de Deus, pregando a teologia deles, as doutrinas deles, e se a pessoa se converter, ok, tudo certo. Se a pessoa não se converter, eles estão livres disso, mas se eles não pregarem, o sangue dessas pessoas vai ser requerido da mão deles, vai ser cobrado deles.
eles de maneira nenhuma eles entendem a salvação pela graça, o significado da graça, que é a salvação, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios 2, 8 e 9. Eles não vão entender isso, eles não entendem isso. De maneira nenhuma eles entendem o significado da graça. Uma outra questão é a literatura deles. Como a maioria das seitas, os Testemunhos de Jeová, eles utilizam a Bíblia como um livro, até utilizam a Bíblia como um livro, mas não como o único livro de fé e prática. Eles têm a sua própria literatura, têm a sua tradução própria, como eu já disse aqui. Eles, nessa tradução deles, a tradução Novo Mundo, os textos são adulterados para baterem, para estarem coerentes com aquilo que eles ensinam. Muitas frases foram trocadas para mudar o sentido do texto e assim estar alinhadas com aquilo que eles pregam. Então, textos de exemplo com relação a isso, a palavra Espírito de Deus, eles trocam lá em Gênesis 1, versículo 2, eles trocam por força ativa. Tem um texto que é ótimo para nós exemplificarmos isso, que é o texto de João 1:1, que nós já lemos aqui. Então, João 1:1, na nossa versão diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa é a versão, eu estou usando aqui a Almeida, essa é a versão comum à Bíblia que nós temos, as nossas Bíblias. A Bíblia, na versão do Novo Mundo, ela diz assim, o mesmo texto diz assim: a palavra estava no princípio com Deus e era um Deus. E esse Deus ainda em letra minúscula, não se referindo a uma divindade ou à divindade de Deus. Então, isso é muito complicado, porque eles, na tentativa de tirar a divindade de Jesus, ou de invalidar a divindade de Jesus, eles acabaram pregando aqui o politeísmo. Porque se a palavra era um Deus, um outro Deus, inclusive com letra minúscula, então nós temos mais que um Deus. Então nós temos vários deuses. Então eles acabam pregando aqui o politeísmo. Perceba como é controverso, perceba como é estranho essa teologia, essas doutrinas deles. Então é muito complicado isso. Então, e também de acordo com a revista Sentinela de 1/6/68, já bem antiga, os escritos de sua liderança, ou seja, os líderes deles, chamados de corpo governante, hoje eles têm um corpo governante. Então, esses escritos dessa liderança são escritos inspirados por Jeová, ou seja, poderiam perfeitamente fazer parte do cânon bíblico se fossem de fato inspirados por Deus. Com relação à volta de Cristo, como que eles creem? Toda seita, por não possuir o Espírito Santo de Deus, ela vai necessitar de algo atrativo para convencer as pessoas a fazerem parte dela. Alguns vão falar de caridade, outros de falsas revelações, outros de tradições, usam temas escatológicos que tratam ali dos tempos do fim, e justamente o ser humano, por ter curiosidade a respeito disso, os Testemunhos de Jeová gastam muito tempo ensinando as pessoas a respeito da volta de Jesus. O que seria bom se fosse feito em cima daquilo que a palavra de fato faz. Mas o que eles fazem? Eles distorcem os textos da palavra de Deus. Eles chegaram, inclusive, a marcar 4 vezes o retorno de Cristo, a volta de Cristo. 1914, 1918, 1925 e agora o último em 1975. E todas as vezes é óbvio que Jesus não voltou, né? E todas as vezes, eles acabam dando explicações sem sentido. E disseram, inclusive, que Jesus já voltou e ninguém pôde ver, porque ele voltou não num corpo humano, ele não voltou de forma corpórea, ele voltou
invisivelmente, vamos dizer assim. O problema é que a palavra não ensina isso. O problema é que nós temos textos na palavra que dizem exatamente o contrário. Eu quero ler alguns com você. Você vai tê-los aí na sua apostila, mas eu quero lê-los aqui com você também. Mateus 24:20 diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esse texto está em Mateus 24:30. Já em Atos 1, do 9 ao 11, vai dizer o seguinte: E quando dizia isto, vendo eles, aqui falando da ascensão de Jesus, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, como eles viram ele subir aos céus, como eles viram, ele voltaria, ou seja, de forma visível. E o texto que é a pá de cal em cima desse argumento dos testemunhos de Jeová, que é o texto de Apocalipse 1:7, que diz que eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. É isso que diz o texto de Apocalipse 1:7. Ou seja, ele virá de forma visível. Ele não veio de forma invisível e não virá de forma invisível. Ele virá de forma visível, segundo o que a própria palavra nos ensina. Então, o que nós vemos isso? Esses líderes que pregam esse tipo de coisa, esse tipo de ensinamento que está desalinhado com a palavra, são falsos profetas, não passam de falsos profetas. A respeito disso, o texto de Mateus 24:36 vai dizer o seguinte: olha só, a respeito da volta de Jesus. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Aqui é Jesus falando. Mas Jesus não é Deus, como é que Jesus não sabe? Jesus aqui é o Jesus homem falando. Jesus, enquanto homem, não sabia, só o Pai sabia. É óbvio que Jesus, Deus, sabia, mas Jesus, homem, não sabia. E ele diz isso muito claro em Mateus 24:36. Então ninguém sabe. Então, o que prova mais uma vez que essas pessoas que marcam data, essas pessoas que preveem a volta de Jesus dessa maneira, nós vemos os sinais, nós conseguimos enxergar os sinais. Eu creio hoje que nós estamos vivendo uma época que nós vemos os sinais, as profecias bíblicas sendo cumpridas em tempo real. Nós somos uma nação, uma geração privilegiada, nós estamos vendo as profecias bíblicas se cumprirem. Porém, a data e hora ninguém sabe, só o Pai sabe. Isso é muito claro, isso é muito evidente nas palavras. Seguindo o estudo, com relação ao inferno, como que eles veem o inferno? Para os testemunhos de Jeová, o inferno é o túmulo, é o lugar da sepultura, é o lugar de morte que eles falam. Eles pregam que os maus terão uma outra oportunidade no milênio para se converterem e aceitarem a mensagem que eles pregam. Aqueles que não aceitarem a mensagem, nesse período eles vão ser aniquilados. Eles creem em aniquilação da alma. Eles não creem que a alma vai sofrer, que aqueles que forem condenados vão sofrer no inferno pela eternidade. Eles não creem dessa maneira. Eles creem que depois, aqueles que forem condenados vão deixar de existir, simplesmente vão desaparecer, não vão existir mais. Eles creem dessa maneira. Isso porque o seu próprio fundador, o Charles T. Russell, ele tinha muita dificuldade em entender a punição no inferno. Ele tinha muita resistência contra isso. E eles passaram então a crer dessa maneira. Eles não creem em inferno, eles creem em aniquilação. Para eles, essa doutrina do inferno como um lugar de sofrimento foi criada pelo próprio Satanás para conduzir as pessoas a odiarem Jeová.
Mas o que de fato diz a Bíblia a respeito disso? Então, eu não vou ler também todos os textos, mas eu quero citar os textos e você lê. Mateus 13, 37 a 42 vai falar que o inferno é o lugar dos filhos do diabo. Mateus 25, 41, Apocalipse 20, 10 vai dizer que é o lugar de Satanás e dos seus anjos. Marcos 9, do versículo 43 ao 48, vai se referir ao inferno como um lugar de sofrimento sem fim. Apocalipse 14, versículo 9 até o 11, vai também dizer sobre lugar de sofrimento diário. Então, é preciso nós entendermos isso também. É impossível duvidar dos ensinamentos das Escrituras. As Escrituras são muito claras, dizendo que sim, o inferno existe. De fato, ele não foi inaugurado ainda. Quem vai inaugurar o inferno é Satanás. Ok, isso você vai aprender lá no módulo de escatologia. Perfeito, mas o inferno existe sim. Uma outra questão com relação aos testemunhos de Jeová tem relação ao governo civil. Eles têm uma resistência terrível contra os governos. Eles sempre se rebelaram contra qualquer tipo de governo. Eles dizem que você ajudar o governo é uma espécie de idolatria. Eles não votam, eles não prestam serviço militar, eles não aceitam cargos públicos, eles se recusam a servir a pátria. O fato é esse. E aí nós vamos para a palavra. A nossa base, a nossa referência, a nossa baliza é justamente a palavra. Será mesmo que eles estão certos? Vamos ver na palavra. Então, também vou mencionar apenas, não vou ler todos, mas vou mencionar. Mateus 17, do 24 ao 27, vai dizer que Jesus, ele manda, aliás, aquelas pessoas que indagaram ele, a dar o que é de César a César. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Jesus foi indagado aqui a respeito dos impostos. Romanos 13, do versículo 1 ao versículo 7, Paulo nos ensina a ser submissos a toda a autoridade, porque eles são ministros de Deus. Também Paulo, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 3, ele vai dizer para nós que a igreja deve orar em favor dos governantes. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 14, do versículo 13 e 14, vai dizer também, Pedro vai nos ensinar que nós devemos estar sujeitos aos reis e aos governantes. Então, entre o que eles acham, entre o que a Escritura diz, nós vamos naquilo que a Escritura diz. Então, eles também estão em desacordo com as Escrituras, eles também estão desalinhados, eles também estão contrários às Escrituras naquilo que eles pensam em relação ao governo civil. Um ponto nevrálgico aqui com relação ao testemunho de Jeová também é a relação dos 144 mil que seriam aqueles que seriam salvos. Uma das grandes controvérsias assim dos testemunhas de Jeová. Então, eles se baseiam no texto de Apocalipse 7:4, que eu quero ler com você, que vai dizer o seguinte: e ouvi o número dos selados, e eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Então, eles dizem que esses 144 mil são testemunhas de Jeová, que vão ser os que vão, de fato, reinar com Cristo. Isso aconteceu porque Russell começou a ensinar isso somente como esses 144 seriam somente aqueles que iriam, de fato, para o céu. O que Russell não imaginou é que essa seita cresceria para muito além desse número, mas ultrapassou em muito esse número de 144 mil. Acho que ele não tinha fé suficiente para entender que ela cresceria além dos 144 mil. Então ele pregava, ele ensinava que os 144 mil seriam testemunhos de Jeová, que seriam salvos, seriam aqueles que iriam para os céus. O problema é que cresceu mais que isso. Então a seita teve que achar uma forma de adaptar isso. Aí o seu sucessor, Rutherford, que foi o sucessor de Russell, quando Russell morreu, Rutherford assumiu a liderança, ele criou uma outra doutrina chamada doutrina da grande multidão, que diz que sim, os 144 são aqueles que vão reinar com Cristo, que vão para os céus com Cristo, mas a grande multidão, o resto dos 144, aqueles
que não são tão top, eles vão aqui morar num paraíso na terra. Assim eles conseguiram englobar todo mundo. Então ninguém ficou de fora, ó, ficou bom para todo mundo. Então perceba que eles adaptaram a sua doutrina de acordo com a necessidade que eles tinham. E a palavra não nos ensina isso. Eles dizem também que esses 144 vão participar da ceia do Senhor, da refeição noturna do Senhor. Mas vamos analisar isso à luz da palavra. Primeiro, que nesse texto de Apocalipse 7,4, a sequência do texto, se você pegar a sequência do texto, ela vai dizer o seguinte. Eles falam que eles são 144. Então, vou ler o 7 novamente. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Primeiro, era para os filhos de Israel. Se isso não fosse suficiente, nos versículos seguintes, ele vai relacionar. Da tribo de Judá havia 12 mil selados, da tribo de Ruben, 12 mil selados, da tribo de Gade, 12 mil selados, da tribo de Aser, da tribo de Naftali, da tribo de Manassés, da tribo de Simeão, da tribo de Levi, 12 mil, e assim ele faz ali todas as tribos, ele relaciona ali todas as 12 mil de cada tribo, das 12 tribos de Judá, o remanescente de Israel, o remanescente de Israel. Então veja que não tem a ver com os testemunhos de Jeová, são de fato israelitas. E se não bastasse isso, nós não encontramos na Bíblia base alguma para dizer que esses 144 vão participar da ceia do Senhor. Não tem base bíblica para afirmar isso, não está em nenhum lugar isso. Então, também isso é uma heresia pregada, ensinada e crida por eles. Uma outra situação muito séria é com relação ao sangue. Eles creem que o sangue é a alma, ou que a alma é o sangue, baseado no texto de Levíticos 3,17, que diz assim: estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações, nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Quero que você preste atenção, a palavra-chave aqui é comereis. Quero que você preste atenção nisso. Então, eles, baseado nesse texto, eles proíbem os seus adeptos de fazerem qualquer tipo de transfusão de sangue, dizendo que não se pode passar a alma para outra pessoa. A doação de sangue, então, para eles, na visão deles, é pecado. E eles alegam, inclusive, que Deus nos ordena a amá-lo com toda a nossa alma, e que ao doar esse sangue, nós estamos amando menos a Deus, estamos doando a nossa alma. Isso é, no mínimo, sei lá, não tem nem como definir isso. Na verdade, a bem da verdade, a palavra alma na Bíblia tem vários significados. No texto que nós mencionamos, ela significa vida. Então, será que Deus ficaria triste de alguém dar a sua vida ou doar a sua vida em favor de outra pessoa? De fato, será que seria assim? Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Ele morreu, ele foi o maior doador de sangue da história. Ele verteu todo o seu sangue em favor daqueles que eram do Senhor, dos eleitos do Senhor. Então, nós não temos como argumentar dessa forma. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus deu a vida dele. Entende isso? Então não tem coerência, não tem base alguma bíblica para nós dizermos que doação de sangue é pecado, ou até doação dos derivados de sangue, plasma, enfim, todos esses derivados do sangue. Então, eles julgam isso, inclusive, um pecado maior até do que assassinar uma pessoa. Imagine a gravidade disso, certo? Eles usam, na verdade, textos que passam longe da ideia de doação. Eles usam textos assim, que são da lei de Moisés, enfim, é muito, muito complicado. Deuteronômio 12, note os textos. Deuteronômio 12, 23 a 25 diz assim: somente esforça-te para que não comas, de novo o verbo aqui é comer, o sangue
pois sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne, não o comerás na terra, o derramarás como água, não o comerás para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti, quando fizeres o que for reto aos olhos do Senhor. Tem um outro texto em Samuel 14, 32 e 33, que diz assim: Então o povo se lançou ao despojo e tomaram as ovelhas, as vacas e os bezerros e degolaram no chão, e o povo comeu com sangue. De novo o fato de comer, de novo aqui a menção do comer. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue, de novo. E disse: Aleivosamente procedestes, trazei-me aqui já uma grande pedra. Note que os textos estão sempre aqui falando sobre comer. Também um outro texto, Atos 15, 28 e 29, diz assim: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Dois pontos. Ele vai dizer que coisas necessárias são essas. E ele diz: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Então esses textos, eles são bem claros em dizer que não tem nada a ver com doação de sangue. Tem a ver com comer carnes sacrificadas a ídolos, comer sangue junto com a carne. Entende como também não tem sentido, não tem fundamento bíblico que eles dizem? Então, o que nós precisamos entender a respeito disso? É que eles, os testemunhos de Jeová, são sim uma seita. Eles não são cristãos, eles não pregam Cristo como o único e suficiente Salvador. Eles não se utilizam totalmente das Escrituras Sagradas. Eles fazem uma interpretação distorcida, uma interpretação equivocada e muitas vezes tendenciosa para impor aquilo que eles creem, impor aquilo que eles estão tentando ensinar às outras pessoas. Então, sim, ela se enquadra na categoria de seita. Ela não é uma religião, ela não é uma religião cristã, mais uma religião cristã. Eles não são nossos irmãos em Cristo. Então, isso precisa ficar muito claro. O que nós fazemos em relação a isso? Oramos, pedimos a Deus graça, sabedoria, misericórdia, para quando tivermos contato com essas pessoas, podermos evangelizá-los. Agora, o fato é que eles estudam muito aquilo que creem. Então, se você não estiver preparado para isso, se você não estiver bem fundamentado na palavra de Deus, eles vão ter argumentos e contra-argumentos e vão deixar você muitas vezes em situações complicadas em relação à argumentação. Então é preciso que você estude a palavra de fato, conheça a palavra de fato, e para que você possa, inclusive, evangelizá-los. Mas ore por eles, que Deus sabe, Deus conhece os seus, Deus escolheu os seus antes da fundação do mundo, segundo Efésios 1:4. Então Ele conhece cada um de nós e Ele vai nos dar graça para isso. Dito isso, encerro esse vídeo. Espero você no próximo vídeo. Nós vamos tratar no próximo vídeo sobre o mormonismo, sobre os mormons, e espero que vocês tenham aprendido, espero que você tenha absorvido todo esse ensinamento. Mas qualquer dúvida você nos contata e nos procura, e nós vamos tentar ajudar você de alguma maneira. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor guarde a sua vida e que esse entendimento tenha iluminado a sua mente, em nome de Jesus, e o seu coração. Deus abençoe, até a próxima.